A gente precisa fazer penitência? Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe uma vida nova em Deus. Trazemos essa vida em vasos de barro, em vasos frágeis de argila. Então, ao mesmo tempo que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, ela está exposta à morada terrestre e sujeita ao sofrimento, às doenças e inclusive à morte. Esta nova vida em Deus, de filhos de Deus, ela é iniciada e firmada através dos sacramentos, e ela pode ser debilitada e perdida por meio do pecado. Então, Jesus, que é o médico das nossas almas e do nosso corpo, ele que remia os nossos pecados, quis que a igreja, na força do Espírito Santo, continuasse essa obra de cura e de salvação. Então, os sacramentos. Pense que nesse vaso, de argila, que em algum momento precisa de reparos. Esses reparos podem ser fornecidos, por meio do sacramento da cura, que assim nós temos a penitência e a unção dos enfermos. Mas é sobre a penitência que eu quero falar com vocês hoje. Para confundir. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus, e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que feriram ao pecarem e a qual colabora para sua conversão com caridade, exemplo e orações. De conversão, pois realiza de forma sacramental o convite de Jesus à conversão, de quem faz o caminho de volta, de quem optou se afastar do pecado. Penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de um verdadeiro arrependimento e também de uma satisfação, a reparação do pecador. Da confissão, porque é a declaração dos seus pecados diante de um sacerdote, a declaração, a confissão. E também é o reconhecimento da santidade de Deus e da sua infinita misericórdia com o homem pecador. Do perdão, porque através da absolvição sacramental do sacerdote, Deus nos concede o perdão e a paz. Reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus, que nos reconcilia. Presta atenção nessa história. Batizados, vida em Deus pelos sacramentos, pecou, vai fazer o quê? Buscar a confissão. Para nos reconciliarmos com Deus, para estarmos aptos aos sacramentos e principalmente comungar. A penitência vem depois. A penitência é um ato de reparação à injustiça cometida. E ela não deve acontecer só na cabeça, Senhor, eu me arrependo. Mas tem que se exteriorizar em atos de amor, em atos de compromisso com Deus. Por isso que a motivação essencial da penitência é um propósito de conversão, um propósito que se faz com Deus. Isso pode acontecer por meio do jejum, por meio da oração, por meio de obras de caridade. Mas o que eu achei também interessante no Catecismo da Igreja Católica, que então além da cabeça, além de atos externos, a penitência também precisa ser interior. Olha o que diz o número 1431. A penitência interior é a reorientação radical de toda a vida. É um retorno, é a conversão para Deus de todo o nosso coração. A ruptura com o pecado, a aversão ao mal, a repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Pecado confessado, penitência cumprida, mas e as consequências do pecado? Toda a doutrina, toda a prática da indulgência na igreja está intimamente relacionada com o sacramento da penitência. Porque todo pecado cometido gera uma consequência prejudicial. Aí daí que entra a indulgência, porque a indulgência é a remissão diante de Deus da culpa, da consequência, dessa pena temporal diante de um pecado já perdoado, de um pecado confessado. É porque é como se essa pena, que eu chamo também de culpa, de consequência do pecado, exigisse uma purificação. E essa purificação pode acontecer aqui na Terra por meio de sofrimentos, provações, obras de caridade, de misericórdia, penitência, jejum, esmola, oração. Ou ela pode acontecer após a morte no purgatório. Eu pequei, busquei a confissão para me reconciliar com Deus. Houve absolvição dos pecados, o padre me deu uma penitência, eu realizei o meu propósito de conversão. Com a consequência do pecado, eu busquei a indulgência.
para apagá-las também. É certo que a prática da penitência ela tem o seu ápice no sacramento. Sim, precisa ser. Mas não como uma espécie de acordo com Deus, né? Senhor, o Senhor me perdoa nesse pecado e eu vou e faço isso. Não. Aquela penitência a gente já viu, que é um propósito com Deus, um propósito de conversão, de reparar a ofensa cometida, né? É isso. Então, a penitência, ela tem esse caráter, mas eu preciso também alargar essas práticas na minha vida, né? De outras formas. Até porque o Senhor me pede isso lá no Sermão da Montanha, né? Eu poderia trazer outros trechos bíblicos também. Mas ele vai pedir a prática do jejum, da esmola, da oração, das práticas de penitência. É porque muitas vezes nós associamos essas práticas apenas na quaresma. Mas não, a igreja nos convida na quaresma a intensificar estas práticas. Outra coisa que eu sempre levo em consideração, as aparições, né? Uma aparição muito forte de Nossa Senhora da Salete, de Nossa Senhora de Fátima, que está constantemente pedindo, além da oração, a penitência. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 2043, traz o quarto mandamento, né? Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Porque, de fato, né, o Código de Direito Canônico traz na sexta-feira a gente abster-se de carne, que na sexta-feira, né, não só da quaresma, mas as nossas sextas-feiras da vida são sextas penitenciais, que nós podemos fazer penitência, que nós podemos rezar a via sacra, enfim. Então, a penitência ela precisa estar de uma maneira mais firme e presente em nossas práticas, né, de oração, de amor a Deus. Ao longo dos anos, eu fui percebendo, enquanto cristã, que eu preciso fazer penitência. Né? Primeiro porque é aquilo que nosso Senhor pede, é aquilo que a igreja determina, é aquilo que eu também levo muito em consideração que Nossa Senhora pede nas aparições, né? Uma dimensão pessoal que eu preciso, por conta dos meus inúmeros pecados, eu preciso confessar, eu preciso criar propósitos de conversão, eu preciso buscar indulgência para remir as culpas, as consequências desse pecado. Né? Eu preciso reparar o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, contra as minhas ofensas, mas também as do mundo inteiro. Então a gente vai percebendo que é uma necessidade, sem falar que eu sou muito pecador. E a penitência é uma via para domar, né, o meu corpo com esses pecados. Pois da mesma forma que pode chegar uma sexta-feira e eu digo, você não vai comer carne, você vai fazer jejum, né? Eu com o tempo, Deus vai também infundindo uma graça que eu vou conseguindo também dizer não às outras inclinações que o corpo deseja, né? Que muitas vão me levar ao pecado. E também assim eu posso dizer não e domá-lo.